Olá, pessoal do Método Growth, é uma alegria compartilhar com vocês um tema extremamente importante, inteligência financeira. E antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar com vocês, de poder trazer um pouquinho desse tema tão importante, tão especial, né, que eu tenho vivido ao longo dos meus 15 anos. E eu tenho convicção de que nesses minutos grandes coisas acontecerão na sua vida. E antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Por que será que você já começou diversos controles financeiros e desistiu? Se todas as pessoas sabem que se elas gastarem mais do que elas ganham, a vida financeira vai entrar em colapso, por que elas gastam? Por que elas insistem em alguns comportamentos que estão levando elas a viverem algo de escassez em suas vidas? Será que você já perdeu o controle do que gastava? Ou será que você já teve dificuldades de manter o seu controle financeiro? É exatamente sobre isso que eu quero compartilhar com você nesses próximos minutos. Então, cutuca a pessoa que está do seu lado, fala, fique atenta porque sairão pérolas hoje dessa aula e eu tenho convicção de que a sua vida financeira nunca mais será a mesma. Muito prazer, eu sou Márcio Martins, planejador financeiro, e a minha vida e a minha história com planejamento financeiro, ela não aconteceu de uma forma tão natural assim. E eu quero contar rapidamente algumas histórias, né, que vão certamente conectar contigo. Eu, com os meus 14 anos, morava num apartamento em São Paulo, com praticamente 5, 6 banheiros. É isso mesmo, 5, 6 banheiros. Mas, como família, nós estávamos passando uma das maiores dificuldades financeiras da nossa vida. Nós tínhamos um comércio extremamente forte, extremamente relevante em São Paulo, só que nós estávamos vivendo um processo de falência. Nós havíamos perdido absolutamente tudo e estávamos ali naquele apartamento que era o único bem que nos tinha restado. Mas, numa fatídica noite de Natal, nós estávamos ali, né, como todas as famílias, né, normalmente estão preparando sua ceia, estão preparando ali a sua mesa farta. Aquele momento, a nossa mesa não havia absolutamente nada. Nós não tínhamos absolutamente nada para compartilharmos naquela noite de Natal. E foi ali onde eu consegui, com os meus 14 anos, muita imaturidade, não sabia muito bem o que estava acontecendo, mas foi ali que eu me deparei, né, com uma situação dos meus pais extremamente desesperados e eles estavam, né, angustiados porque não tinham nada para poder oferecer para os seus filhos. E ali, centrado no meu videogame, né, meio que fugindo de uma situação, começaram a surgir algumas coisas dentro do meu coração, como eu nunca mais quero passar por isso. Quando eu crescer, quando eu me tornar um adulto, quando eu tiver a minha família, eu não vou querer passar por isso. Eu vou querer criar, construir algum caminho que nesse momento eu não sei qual é, mas, né, de poder ter uma estrutura financeira muito diferente dessa que eu estou vivendo, essa instabilidade, essa dor, né, de agiotas ligando, pessoas ameaçando, fornecedores o tempo todo cobrando, né, de oficiais de justiça batendo na minha porta o tempo todo para levar alguns bens, para penhorar algumas coisas, o desespero, essa desestabilização da família, de alguma forma o casamento dos meus pais estavam estremecidos, estavam abalados. Então eu coloquei dentro do meu coração, eu defini na minha mente naquele momento que alguma forma eu faria, que alguma postura eu adotaria para que de alguma maneira eu não passasse mais por aquilo. E sem saber, sem ter tanta noção do que eu estava passando, do que eu estava imaginando ali, surgiu o meu coração começou a aquecer para a questão de finanças, planejamento financeiro.
e a partir daquele momento eu comecei a direcionar toda a minha vida para esse tema, no qual eu vou dividir com você, que não é apenas a minha profissão, não sou apenas planejador financeiro, mas tenho a grata alegria de poder dizer que também isso faz parte de uma missão de vida, de um chamado, de um propósito que certamente Deus me chamou para que eu possa ajudar não apenas dentro da minha casa, mas a todas as pessoas que de alguma maneira passam ou que estão por perto, né, de mim e da minha família. Então, eu quero te agradecer, né, você que está aqui. Me perdoa, a minha intenção era estar presencialmente contigo, mas eu tive um compromisso em São Paulo. Mas eu prometo que nos próximos Métodos Growth eu estarei com vocês para que nós possamos desfrutar juntos desse momento. Então, abra o teu coração, abra a tua mente, porque certamente tudo isso que eu vou compartilhar contigo, em algum momento você já ouviu, né? Você já viu em vídeos, você já leu em livros, você já fez alguns cursos, mas eu queria que você abrisse o teu coração para que algo novo pudesse entrar, para que um novo pensamento, uma nova estrutura de finanças possa entrar na tua vida. E eu começo já com uma afirmação, né, de algo que certamente vai tirar você da tua zona de conforto, que é: planejar não é planilhar. Vou repetir: planejar não é planilhar. Uau, Márcio, o que você está falando? Né? Como educador financeiro, planejador financeiro, quer dizer então que você está me dizendo que para eu ter uma estrutura de planejamento financeiro na minha vida, não necessariamente eu vou precisar planilhar? E é aqui que muitas pessoas se perdem. Elas acham que para serem planejadas financeiramente, elas precisam mergulhar numa planilha de controle. E aí eu te faço outra pergunta. Quantas pessoas que você conhece, ou até mesmo você, que já tentaram muitas planilhas? Talvez não é a planilha, né? Talvez você é da linha da caderneta, da agenda, do papel e caneta, ou você que é mais tecnológico, talvez a sua linha de controle é em algum aplicativo, né? Você já baixou 1, 2, 3, 4 aplicativos de controle financeiro, mas o quanto que isso de fato gerou uma transformação financeira na tua vida? Me responde com sinceridade. Quantas planilhas, aplicativos ou agendas de finanças você já usou na tua vida e que você conseguiu permanecer? Que você conseguiu, de fato, ter um bom diagnóstico financeiro que te levou a tomar algumas decisões, que te impulsionou, que te gerou alguns alertas sobre a tua situação financeira atual. É por isso que eu digo que não significa que, se você tiver uma planilha de controle, que você é planejado, que você é alguém estruturado financeiramente. Porque ao longo da minha carreira eu atendi e atendo diversas pessoas, empresários, profissionais liberais, autônomos, CLTs, e que pessoas que possuem planilhas maravilhosas, pessoas que até têm um nível de controle extraordinário, mas que quando elas olham para aquilo, elas não conseguem dar o próximo passo. Elas não conseguem usufruir, elas não conseguem construir patrimônio, elas não conseguem ir para o próximo nível. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos condicionando o planejamento financeiro apenas na planilha, apenas no controle. E vamos combinar uma coisa? Tem momentos que você anotar, meu Deus, eu tomei um cafezinho, meu Deus, eu fui num restaurante, eu peguei aqui um Uber, eu tenho que anotar, eu tenho que ter aqui um controle, isso está me deixando agoniado, isso está me deixando ansioso. Nesse momento, como eu disse no começo dessa aula, eu queria que você abrisse a tua mente para compreender outros fatores que inevitavelmente levam você a ter um controle financeiro, um equilíbrio financeiro muito mais adequado. É por isso que é claro que um diagnóstico financeiro, assim quando você vai ao médico, quando você vai, ver a sua saúde,
É inevitável que o médico ele olhe para você e peça para que você faça alguns exames, para que você faça um hemograma, para que você faça alguns exames complementares, para que ele possa entender como que você está por dentro, para aí sim te direcionar qual é o tipo de tratamento mais adequado para o seu caso. A mesma coisa nós fazemos nas finanças. Tudo começa com um bom diagnóstico e é inevitável que dentro desse diagnóstico nós usaremos como ferramenta uma planilha de controle, mas como ferramenta, não como alicerce definitivo que vai canalizar a tua vida e os teus próximos passos. Porque eu te faço mais uma pergunta: quantas pessoas que você conhece que usam planilha, que usam alguma ferramenta de controle e que hoje, nesse momento, estão totalmente endividados, não construíram nada e já estão totalmente agoniados por dentro, não dormem direito, porque ano após ano prometem, colocam como meta: esse ano a minha vida financeira vai ser difícil. Pode deixar comigo, você vai ver como as coisas vão mudar, como agora vai ser diferente. E param sempre no meio do caminho. E eu quero que você entenda que se você está no método Growth, é porque você não vai parar no meio do caminho. Não será situações da tua vida financeira que talvez você carrega de anos. Hoje é o dia que você foi convidado a estar nessa ambiência, nesse lugar, para que você possa destravar e ter inteligência emocional. Então, num curto momento, nós passaremos para vocês aqui passos importantes, ponto a ponto, de como vocês precisam se posicionar para que vocês tenham transformação na mente, no coração e no dia a dia da vida financeira. Estão comigo? Estão comigo aí? Então vamos lá. Então a primeira coisa que eu quero te ensinar nesse dia é que não é sobre números, é sobre você. No final, é sobre você, é sobre os teus planos, é sobre os teus sonhos, é sobre os teus objetivos, é sobre tudo aquilo que você quer construir. Quando nós olhamos apenas para os números, nós desconsideramos uma história financeira que nós carregamos. Eu compartilhei contigo que eu vivi algo de falência, de uma desestruturação financeira na minha adolescência. E inevitavelmente aquilo eu carreguei. Alguns traumas, alguns pensamentos, algumas estruturas de raciocínio sobre finanças. Isso não é para mim. Meu Deus, eu não tive oportunidade. Eu não consegui estudar nas melhores escolas. Os meus pais não tiveram a oportunidade de conhecer a respeito de finanças. Nunca ninguém parou para ensiná-los. Nós não ensinamos, não aprendemos isso na escola. Então eu tive que aprender com a vida, né? Não tive oportunidades como outras pessoas. E quando você começa a se prender nessa história financeira que você carrega, você começa a ter aversão aos números, você começa a se afastar daquilo que de fato você deveria se aproximar. É por isso que hoje muitas pessoas elas não assumem o controle financeiro das suas casas, das suas famílias, por medo, por traumas, não porque elas não querem saber de nada, elas não têm comprometimento, elas não querem aprender. Se você não quisesse aprender, você não estaria investindo aqui durante todo esse dia para que os teus pensamentos, para que o teu nível de conhecimento aumentasse. Então, primeira coisa não é sobre números, é sobre você. Mas para que você conheça um pouco mais profundamente quem é você, é inevitável que você precisa entender a sua roda da vida. Você precisa saber como é que estão seus relacionamentos, como é que está a sua vida espiritual, como é que está a sua saúde e, por que não, como está as suas finanças. Quantas contas bancárias você tem? Quantos cartões de crédito você tem? Qual é a sua renda? Qual é a renda da tua casa? Quanto que sai da tua casa? Quais são as suas despesas mensais? Você tem um fluxo de caixa? Você que está talvez nesse momento endividado, você sabe quais são os teus números? Qual é o nível do teu endividamento? Para quem você deve?
Você talvez não está endividado, mas você tem até investimentos. Onde estão os teus investimentos? Qual é o número? Qual é o seu número? Será que você tem proteções, seguros, previdências? Quem é você? Se você não debruçar, se você não investir tempo para saber e conhecer a tua realidade financeira, você nunca vai conseguir ir para o próximo passo. Você nunca vai conseguir responder perguntas assim: o que eu posso reduzir? O que eu posso otimizar? O que será que eu posso até eliminar? Talvez eu estou direcionando o meu dinheiro, o meu recurso, o talento que Deus confiou nas minhas mãos, eu não estou sendo um bom mordomo, eu não estou sendo um bom administrador. O que será que eu preciso aprender para definitivamente romper com a minha vida financeira? Então, não é só sobre números, é sobre você. É sobre quem você é sobre o teu propósito, é sobre a tua missão. E o dia que eu entendi que era sobre a minha vida, era sobre o propósito de Deus na minha vida, eu comecei a ser muito mais mordomo, eu comecei a ser muito mais intencional nas questões financeiras. É claro que quando você está machucado, quando você está endividado, quando você já passou por alguns traumas financeiros, é óbvio que esse caminho ele tende a ser mais lento, ele tende a ser um pouquinho mais dolorido, mas eu quero te incentivar. Um pequeno passo de cada vez, sempre na mesma direção. Se você der o primeiro passo hoje, tendo todo esse conhecimento, abrindo a tua mente para viver algo novo nas tuas finanças, para que algo seja formado de dentro para fora. Hoje você precisa decidir a deixar os teus traumas, as palavras que foram liberadas sobre a tua vida, de que você não daria certo, de que na tua família sempre foi assim, pessoas sempre foram endividadas, que você inevitavelmente vai precisar de um empréstimo, vai precisar de rotativo de cartão de crédito, porque você não teve oportunidades. Eu quero te convidar, não é o teu destino final. Fecha os teus olhos agora onde você está. Fecha os teus olhos e começa a visualizar um novo caminho. Deus tem um novo caminho para você e na sua vida financeira também. Você vai romper, você vai vencer os teus gigantes, você vai vencer os teus medos, você vai vencer o endividamento, porque hoje uma nova semente, uma semente de transformação será colocada na sua vida e essa semente vai frutificar, multiplicar a 30, a 60, a 100 por um, porque nunca mais você vai viver na escassez. Deus tem um plano de abundância. Deus é o dono de todo ouro, de toda prata, e Ele quer liberar sobre você um novo tempo, sobre a sua vida financeira de prosperidade, de paz e de abundância. Você recebe aí hoje? Você recebe esse novo tempo na tua vida? Eu creio de verdade que quando você abrir a tua mente, expandir a tua mente, que não é apenas o momento que você está vivendo, mas você vai construir de maneira sólida algo novo, um caminho novo para as tuas finanças. Eu tenho certeza que algo vai ser gerado no teu coração, que vai te incentivar. Não quero apenas jogar no teu emocional hoje aqui, não quero só te incentivar, mas eu quero que você coloque um compromisso com você mesmo de que esse processo de construção de um novo tempo da tua vida financeira começa hoje, porque você entendeu que não é só sobre números, que é sobre você, é sobre quem você é sobre o chamado, a missão que Deus tem na tua vida, e é por isso que algo extraordinário vai ser derramado sobre você ao longo desse dia. E por que será que é tão difícil? Por que será que nós sabemos onde nós queremos chegar, nós temos o desejo de alcançar e por que muitas vezes nós não conseguimos? Por quê? Porque você precisa vencer esses traumas primeiro. Dinheiro, ele não é só orçamento, ele não é só um fluxo de caixa frio. Dinheiro é emocional, dinheiro também é espiritual. E quando você trabalha nesses 3 diagnósticos, nesses 3 pilares, que é o que eu te convido a fazer hoje,
a sua vida financeira vai ter muito mais profundidade. Você vai lembrar de coisas que talvez você nunca imaginou que hoje pudessem impedir de você fluir na tua vida financeira. Certo, gente? Estão comigo até aqui? Faz sentido isso para você? Você entendeu que o processo financeiro ele não é só sair anotando, sair colocando tudo no papel ali, na caneta, que existem outras questões que são tão importantes e que você precisa colocar em prática? Você precisa mudar a sua mente, você precisa entender o seu propósito, você precisa colocar as tuas emoções no lugar, você precisa entender que dinheiro é espiritual, que você não precisa ou que você não deve ser apenas uma pessoa controladora, mas Deus quer que você seja um bom mordomo. E o bom mordomo é aquele que administra com zelo aquilo que é colocado em suas mãos. E eu quero te fazer essa pergunta: você tem administrado com zelo os recursos que Deus tem confiado em suas mãos? Ou será que você faz parte daqueles que reclamam o tempo todo? Que murmuram da semente do lugar que Deus te colocou? Ah, mas eu ganho muito pouquinho. Ah, mas o meu chefe é isso. Ah, mas essa empresa que eu estou, ela não me reconhece. Ah, mas esse salário aqui, meu Deus, não vai dar para nada. Ah, eu estou vivendo uma vida escassa, uma vida apertada. O que tem saído da sua boca? Agora para mais um momento e começa a refletir. Eu quero te dar 2 minutos para que você reflita, para que você anote quais são as frases, as palavras que você tem liberado sobre a sua vida financeira, sobre o seu trabalho e sobre os lugares que Deus tem te colocado. Talvez hoje você não está no melhor ambiente, talvez hoje você não está no melhor lugar, de trabalho, mas você tem se capacitado? Você tem construído esse caminho para que de verdade você possa ser colocado nos lugares altos? Qual foi a última vez que você fez um curso? Qual foi a última vez que você fez uma especialização? Qual foi a última vez que você leu um bom livro? Qual foi a última vez que você se especializou para você se destacar no lugar que Deus te colocou hoje, para que de fato Ele possa te colocar num novo nível e num lugar mais alto? Não tem como. Aquilo que você semear, você certamente vai colher. E se você tem semeado somente palavras ruins, palavras negativas, você tem semeado uma aversão ao teu controle financeiro, a ser um bom mordomo do Senhor, dos recursos que estão chegando nas tuas mãos, eu quero te dizer, não tem como você ser colocado no próximo nível. E eu quero te convidar a entender de forma prática o que você precisa fazer para que você viva na mordomia e que você tenha uma vida financeira muito mais estabelecida, muito mais equilibrada e muito mais próspera. Tudo começa com uma boa rotina financeira. Quanto tempo você investe na sua semana para cuidar do dinheiro? Você leva 30 dias, 25 dias, 28 dias para adquirir o recurso. Você trabalha muitos dias para que num dia específico você receba. Talvez você receba todos os dias, talvez você receba semanalmente. O fato é, qual é o tempo que você investe na semana, no mês, para consolidar, para organizar a sua vida financeira? Eu conheço pessoas que separam um único dia no mês, que aí eles pegam todos os comprovantes, pegam ali os seus extratos e de alguma forma compilam isso para colocar no seu fluxo de caixa. Eu conheço pessoas que fazem isso de 15 em 15 dias, eu conheço pessoas que fazem isso semanalmente, mas e você? Quanto tempo você investe cuidando do seu dinheiro? Administrando tudo aquilo que entra na tua casa. E para que você administre, para que você consiga ter algo estruturado, você precisa de uma boa rotina financeira. E a minha sugestão para você aqui hoje é que ela seja pelo menos semanal.
Quando você deixa para fazer o teu controle, o teu fechamento uma única vez no mês, concorda comigo que muitas coisas você vai esquecer? Nós esquecemos até o que nós almoçamos ontem. Nós esquecemos os lugares que nós vamos, nós esquecemos os nomes das pessoas, porque a nossa mente falha. Nós temos uma série de coisas na nossa vida, uma série de rotinas intensas na nossa casa, na nossa vida. E muitas vezes, quando nós confiamos apenas na nossa mente, ela muitas vezes vai nos atrapalhar um pouquinho. E você acha que você vai lembrar dos pequenos detalhes, dos pequenos gastos, quando você deixa de fazer esse controle e essa rotina de maneira semanal? Então, o meu convite para você é que você comece a adotar na tua vida uma rotina financeira semanal. E eu quero te falar a diferença de uma rotina comum para uma rotina extraordinária, uma rotina verdadeira. A rotina comum diz que você tem que só anotar os teus gastos, ver onde que está o buraco no final do mês, para ver o que você vai fazer no mês seguinte. É uma rotina sem graça, é uma rotina ruim, é uma rotina que gera muito mais ansiedade do que transformação. E o meu propósito aqui hoje é gerar em você um processo de transformação genuína que te leve ao próximo nível na tua vida financeira. Então, nós vamos abandonar essa rotina comum, essa rotina apenas de anotação. Nós vamos começar a adotar uma rotina que eu chamo de pensar dinheiro. Você vai ser intencional na tua rotina. Você vai pensar dinheiro, você vai priorizar os teus sonhos, você vai ser realizador de projetos, de vida. As suas escolhas, elas vão definir o teu foco e o teu foco vai definir a tua agenda. Não tem como. O que é pensar dinheiro, Márcio? Não é só ter um momento administrativo de colocar na planilha entradas e saídas. É o momento que você, como família, você vai sentar e você vai definir os teus sonhos. Quais são os teus sonhos? O que você quer alcançar em um ano? Anota aí para mim, no teu papel. O que você quer alcançar em um ano? E aí eu já sei o que você pensou. Ah, Márcio, como é que eu vou planejar o meu ano? Como é que eu vou entender ou que eu vou imaginar o que eu quero daqui a um ano? Eu estou endividado, a minha vida financeira está um caos, aquilo que eu recebo não dá nem para pagar o meu dia a dia. Aquilo que eu ganho não está sendo nem o suficiente para eu manter o meu dia a dia, para eu manter as minhas prioridades. Como lá que eu vou pensar em plano, em projeto de vida, em sonho? Esse negócio de sonho é só para quem tem muito dinheiro. Esse negócio de projetar futuro, de colocar dinheiro para futuro, isso é para quem já está estruturado. Isso é para quem já ganha 5, 6, 7, 8 mil reais por mês, 10 mil reais por mês. Você entende qual é o processo de transformação financeira que hoje você precisa passar? Você entende que não é sobre números, é sobre você? Eu acabei de falar, não é sobre números, é sobre você. Se eu fosse levar em consideração apenas o meu ambiente, apenas o meu momento, apenas o que eu estava vivendo, eu estaria no ciclo da falência até hoje. Eu não teria rompido com esse paradigma, com esse padrão que foi colocado dentro da minha mente. Eu vim da falência, eu vim de não ter nada. Eu perdi o meu pai tinha 49 anos. Eu perdi a estrutura, a estabilidade, eu tinha 14, 15 anos. Como é que eu ia transformar a minha vida financeira? Se as melhores oportunidades não estavam mais batendo na minha porta, se eu não tinha mais uma base que pudesse me sustentar, eu tive que transformar os meus pensamentos. Romanos 12, 2. Transformai-vos, renovai-vos os teus pensamentos. Você precisa transformar os teus pensamentos. Por isso, não é sobre números, é sobre você. Então, eu quero te desafiar agora, aí onde você está, a você pegar o teu papel e a tua caneta e você vai colocar qual é o teu sonho para que você alcance até o final de 2026. Pensa aí. Agora, quais são os teus sonhos para daqui 3 anos? Quais são os teus sonhos, os teus projetos de vida para daqui 5 anos? Pensa, começa a se forçar,
Começa a construir uma estrutura nova dentro de você. Você vai ser transformado, você não vai ficar paralisado neste lugar, porque nessa nova rotina, não essa rotina comum, a proposta é a rotina verdadeira. Pensar dinheiro, pensar os sonhos, realizar projetos de vidas que ficaram parados, que ficaram amortecidos, adormecidos no teu coração. Esse é o poder da rotina financeira semanal. Não é só anotação para que você veja ali no espelho o quanto que você está indo mal ou o quanto que você está indo bem, mas você vai começar a ter momentos inspirativos. Você vai separar de forma intencional, escolher um dia da tua semana. Pode ser segunda, pode ser domingo, o dia que for melhor para você. Você vai ter esse tempo, sim, de colocar no papel todos os gastos, todas as entradas que você teve naquela semana específica, mas você vai entrar na rotina extraordinária, na rotina verdadeira de pensar dinheiro, de projetar o dinheiro, de ser um bom mordomo, de ser um bom administrador. Você vai olhar para os teus planos, para o teu mapa, para aquilo que você está colocando, que você está desenhando hoje, nesse método Growth, de transformação da tua vida. Você vai escrever, daqui 5 anos eu vou estar com isso, daqui 3 anos eu vou conquistar isso. Não só para você sentir um arrepio, ou para você sair daqui motivado. Não é essa a minha proposta. A minha proposta é um passo de cada vez na mesma direção, de forma intencional. E não tem como você transformar a tua rotina se a tua rotina financeira continuar a mesma, se os teus pensamentos em relação a dinheiro continuar o mesmo e se você não projetar, se você não colocar no papel o que você quer alcançar. Eu coloquei que eu queria formar na faculdade. Foi difícil, foi duro, eu tive que pagar um alto preço, mas eu formei na faculdade. Eu coloquei que eu queria casar, que eu queria construir a minha família, que eu queria comprar o meu apartamento. Foi difícil, foi, meu Deus do céu, que preço que foi pago. Foi duro, foi suado, mas foi lá, consegui, conquistei. E hoje, quando eu olho para tudo aquilo que Deus tem confiado nas minhas mãos, não tem como eu não lembrar lá daquele dia, do dia de Natal, que não tinha absolutamente nada para comer dentro da minha casa. E isso me gera gratidão. Gratidão porque Deus me tirou do lugar. Deus não apenas me inspirou, porque não basta você ser inspirado, não basta você vir só no método Growth, ouvir coisas extraordinárias de diversas áreas da sua vida, se você não colocar em ação. O meu desafio para você é: coloque em ação, coloque essa rotina para funcionar, comece a ser intencional no teu dinheiro, na forma como você lida com o dinheiro, amplie a tua mente, renove os teus pensamentos em relação à tua vida financeira e você vai prosperar, você vai avançar, você vai conquistar, porque se Deus fez na minha vida, se Deus me tirou de um processo de escassez, de falência, no momento que eu não tinha expectativa, que eu não tinha esperança, e me levou hoje a governar nessa área, a ser referência nessa área, a ter um chamado e um propósito nessa área. Deus me trouxe até aqui nesse dia para te dizer que você pode, que a sua vida financeira será transformada, mas precisa do teu comprometimento. Precisa romper com uma estrutura que você viveu até hoje, e você vai anotar ali os seus objetivos de curto, de médio, de longo prazo. Vai sair daqui colocando na agenda qual é o dia que você vai ter essa rotina extraordinária financeira semanal na tua vida, porque isso vai mudar o teu foco, vai mudar o teu resultado, vai mudar a maneira como você enxerga dinheiro, e você vai entender que você foi feito para governar e não para viver na escassez que muitas vezes você tem vivido ao longo de anos da tua vida. Tá comigo? Tá comigo aí? Mas Márcio, eu tô endividado. Como que eu vou ter uma rotina se eu tô endividado? Se as dívidas estão me consumindo? Anota aí então o que você precisa fazer. Primeira coisa dessa rotina, se você está endividado por enquanto, anota aí, você vai mapear as suas dívidas. Isso. Nós vamos pegar o gigante pela cabeça e nós vamos olhar ele de frente. Hoje nós vamos enfrentar o endividamento na tua vida. Mapeie as tuas dívidas de forma detalhada. Você precisa entender o teu cenário atual. Não tem como mais você ficar fugindo.
E eu sempre trago a seguinte analogia. Imagina que o seu endividamento é como se fosse uma grande muralha. Pensa numa grande muralha aí. Meu Deus, imponente na tua vida, talvez intransponível, alta, larga, uma grande muralha. Esse é o teu endividamento hoje. Só que o meu propósito e o meu desafio para você hoje é que você não olhe para essa muralha mais. Você vai começar a olhar tijolo por tijolo. Primeiro você mapeou as tuas dívidas, você mapeou a tua muralha. A tua muralha está lá, afrontando você. Agora, eu quero que você tire os teus olhos da muralha, daquilo que é grande, do teu nível de endividamento, do teu cenário de endividamento atual. E eu quero que você comece a olhar para um tijolo. Talvez o teu tijolo hoje, ele custe R$100. É uma dívida, uma coisa que você esqueceu, um boleto que você por algum motivo esqueceu de pagar. Eu não estou falando de algo muito pesado, não. Eu estou falando de algo bem irrelevante até. R$50, R$60, R$30, R$20, enfim. O teu tijolo. Nós vamos focar nesse tijolo agora. E eu quero te incentivar. Até o final do método Growth, você vai... Primeiro agora você vai lembrar desse tijolo, esse é o exercício que eu quero propor para você. Você vai dar um nome para esse tijolo, anota aí qual é o nome do teu tijolo. Talvez o teu tijolo é o teu irmão que você pegou emprestado R$20 porque você fez o lanche no final do dia e esqueceu de pagar ele por algum motivo. Coisas simples, mas que de fato é uma dívida, é algo que você não concluiu, é algo que você não pagou. E até o final do método Growth eu quero te desafiar a você ir atrás para eliminar esse pequeno tijolo da tua grande muralha de endividamento. Pode ser? E aí você vai me falar depois como é que foi. Por quê? Quando eu olho para um único tijolo, eu foco nele, eu canalizo as minhas forças nele, porque eu quero derrubar essa muralha. Eu não quero mais que o endividamento faça parte da minha vida. Eu não quero mais que o endividamento me amedronte. Eu não quero mais viver essa vida de peso, essa vida de angústia, essa vida de ansiedade. Eu quero romper com a minha vida financeira e parte dela é vencer o endividamento. Quando eu elimino este tijolo, para prestar atenção agora, que isso vai mudar a tua vida. Isso vai mudar a tua vida. Você nunca mais vai ver a tua vida financeira como antes, depois que você prestar atenção e colocar em prática isso que eu vou te ensinar hoje. Isso é ouro, isso é chave de transformação na tua vida. Quando você tirar o primeiro tijolo, você colocou a muralha para baixo? Porque um único tijolo foi removido? Não. A muralha continua lá, imponente. Só existe uma pequena fresta nessa muralha. E essa pequena fresta serve para quê, Márcio? Para que você tenha inspiração para escolher o próximo tijolo. A minha ideia aqui é que você tire tijolo por tijolo. Que você vai pegando dentro do teu orçamento, que você já colocou lá na organização, na tua rotina semanal. Hoje os números, eles condizem com a tua realidade. Você sabe muito bem o destino, o caminho que o teu dinheiro faz até chegar ao final do mês. Você já está com um diagnóstico financeiro muito mais preciso e você vai colocar dentro do teu orçamento, eliminar esses tijolos. Márcio, mas isso pode levar uma eternidade. Márcio, mas isso vai levar muito tempo. Não me importa. Você vai ganhando força. Cada tijolo que você elimina, você vai retroalimentando a tua força, a tua certeza de que aquela muralha vai cair. E o mais importante de tudo, o que eu quero que você faça de maneira... Aí, pensa agora. Você tirou o tijolo, não tirou? Mas a muralha continua lá. Agora eu quero que você pegue e coloque os teus olhos nessa pequena fresta, nesse tijolo que você removeu. Faz isso. Fecha os teus olhos aí, imagina você fazendo isso. Imagina fazendo isso. Foi isso que eu fiz na minha vida e foi isso que me levou para o processo de transformação. Tirei o tijolo, pequeno tijolo, às vezes é um tijolinho, pequenininho, mas ele abriu uma fresta na tua mureta, na tua muralha. Sim ou não? Abriu. Então agora eu quero que você coloque os teus olhos sobre essa fresta desse tijolo que você removeu.
Sabe o que tem do outro lado? Lá do outro lado está a tua liberdade financeira. Lá do outro lado está a realização daqueles sonhos, daqueles projetos que agora há pouco você foi restabelecido, que você começou a colocar de novo no papel. Quando a luz entra, presta atenção, quando você remove um tijolo, um pequeno tijolo dessa muralha do endividamento, quando você tira o primeiro, a luz que está do outro lado, das promessas de você viver algo de prosperidade na tua vida, não uma prosperidade fantasiosa, emocional, não, mas a realização dos projetos, a realização dos sonhos da tua casa, da tua família, aquilo que por anos você deixou morrer. Por conta dessa muralha, essa muralha do endividamento impediu a luz de entrar na tua vida, a luz de voltar a brilhar em você. Só que hoje, quando você retira esse primeiro tijolo, que você coloca os teus olhos sobre este lugar, sobre essa pequena fresta dessa muralha, você vai receber inspiração, porque do outro lado tem vida, do outro lado tem abundância, do outro lado tem prosperidade, do outro lado tem a liberdade. Você vai dormir, você vai crescer, o teu casamento vai ser restabelecido, você não vai mais ter aquelas brigas por conta de dinheiro dentro da tua casa, aquela gritaria. Por quê? Porque a luz da esperança voltou a entrar dentro da tua vida, dentro da tua casa. Você está vislumbrando, você começou a conseguir enxergar, a olhar. Está distante ainda, Márcio, a muralha está aqui na minha frente, eu não consigo escalar, eu preciso continuar tirando os tijolos. E eu quero te incentivar, tire tijolo após tijolo, remova, não assuma uma responsabilidade de tirar vários tijolos de uma vez, porque precisa caber no teu orçamento, você precisa ser responsável, não adianta se enganar. Ah não, Márcio, agora eu vou fazer todo o mapeamento das minhas dívidas, eu vou entender esse cenário, e aí eu vou começar a renegociar, eu vou começar a chamar os fornecedores que eu estou devendo, vou criar um grande plano de ação. E se você não conseguir sustentar? E se na primeira oportunidade, na primeira parcela que você tem que pagar as suas renegociações, você não estruturou o teu orçamento da maneira adequada e você já não tem dinheiro para suprir a primeira leva, o primeiro pagamento? Então, não seja irresponsável, não seja emocional. Aqui eu preciso que você tenha razão, que você respire fundo, que você olhe de fato, de forma bem detalhista, cada tijolo que você vai remover. Cada tijolo que você vai remover tem que estar dentro do teu orçamento, precisa ser responsável. Não assuma uma responsabilidade maior do que você possa suportar, mas a partir do momento que você tem essa visão, que você vai removendo o tijolo, aí o próximo tijolo você já vai ter mais força, você já vai ter mais ânimo, você já vai ter mais estrutura, você vai crescendo financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, e você vai ganhando força para remover cada vez mais tijolos dessa muralha do endividamento. E aí a sua rota começa a ser recalculada, você começou a ver, a luz entrou, a esperança entrou, você começa a vislumbrar, meu Deus, o outro lado do muro é maravilhoso, o outro lado do muro o ar é maravilhoso, o outro lado do muro tem esperança, o outro lado do muro eu consigo ver os planos, eu consigo ver eu com a minha família fazendo aquela viagem, construindo e conquistando aquele patrimônio, não vivendo mais apertado, não vivendo mais angustiado por causa das dívidas. Faz sentido isso para você? Adote essa estratégia do tijolo após tijolo, e eu quero declarar na tua vida que todos os tijolos do endividamento vão cair sobre você, vão cair na tua casa, e você vai viver algo extraordinário na tua vida financeira. Você já tem rotina, você já entendeu que não é sobre números, é sobre você. Você começou a criar uma rotina saudável, uma rotina excelente, você está ruindo com todo o ciclo do teu passado, com todo o teu endividamento. Você está vislumbrando, você está deixando a luz da esperança de um dia melhorar, de viver algo extraordinário das tuas finanças chegando até você. E aí a consequência é o dia do basta. Hoje é o dia do basta. Hoje é onde a tua agenda vai mudar. Hoje é onde os teus hábitos precisam mudar. Hoje é onde os teus pensamentos precisam mudar. Hoje é o dia que Deus te trouxe até aqui no Método Growth para você construir alicerces sólidos, para romper com esse ciclo do endividamento e para construir algo novo dentro da sua realidade, da tua casa, da tua família, dos teus negócios e de tudo aquilo que você colocar as tuas mãos. Tá fechado comigo aí? Tá fechado?
Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: remova o tijolo hoje. Remova o primeiro tijolo hoje. Hoje esse primeiro tijolo vai cair dessa muralha do endividamento para que o processo de transformação financeira comece dentro de você. Tá fechado comigo? E para nós fecharmos, eu quero passar aqui as listas de exercícios que vocês vão construir, que vocês farão a partir de agora. Primeiro vocês vão criar esse plano, o plano da rotina, o plano de eliminar as dívidas. Depois você vai simplificar, vai tornar isso na linguagem que fique mais adequado para você. E você vai focar nos teus objetivos, porque a mudança ela só virá se você tiver algo muito forte dentro do teu coração para te conduzir até lá. Quero te agradecer, foi uma honra participar do Método Growth. Obrigado por estar comigo, por estar aqui, mesmo que de forma online, né? Mas eu quero te agradecer a oportunidade, e eu espero que de verdade esse conteúdo, esse tema tenha entrado no teu coração. Me siga nas redes sociais, no @marcio_coin, COOIN. Me siga nas redes sociais, lá tem bastante conteúdo. Eu tenho um livro que eu escrevi especificamente para educação financeira para crianças. Se você tem filho, se você é educador, você não pode deixar de adquirir esse livro, um livro com princípios, um livro maravilhosamente construído para que você possa ensinar dentro da tua casa, dentro do teu contexto familiar com os teus filhos, e eu tenho certeza que você será altamente abençoado. Conte comigo, Deus te abençoe e nos encontramos no próximo Método Growth. Até mais!